Bom, pessoal, eu desenhei dois cenários, então, que eu passei no Twitter aí. Eu projetei dois cenários, duas possibilidades. O cenário A e o cenário B, né? O cenário A seria melhor para o curto prazo, para quem quer alta no curto prazo, seria pior para o longo prazo, pois ele poderia iniciar uma nova tendência de baixa logo em sequência, fazendo com que o preço continue lateral por um período maior, um período em acumulação mais longo, batesse ou em 52 ou em 50 mil dólares ou em 58 mil dólares, sendo essas duas regiões aí a possibilidade de formação de um topo para o preço continuar caindo. Então, o mercado, o cenário A que eu desenhei aqui, é um cenário de rompimento dessa resistência curta, de curto prazo aqui, ultrapassando o topo semanal anterior. Ultrapassando o topo semanal anterior, a gente entra em tendência de alta semanal, que pode durar algumas poucas semanas. Então, a gente poderia ter um período de alta temporária aqui nessa região. E o cenário B é o cenário que seria mais interessante para quem quer ver o mercado limpar os vendedores primeiro, os especuladores de alta e de baixa, acumular em fundo anterior, da mínima do ano anterior. Esse seria um fundo bem interessante e supostamente retomar a alta mais para frente, tá? Então, retomar a alta lá por meados de junho e julho. Ainda acredito mais no cenário B, tá? Então, acredito que nós vamos fazer o cenário B. Eu acredito que a acumulação está muito parecida com o que aconteceu em 2019, não em 2018. Se for parecida com 2018, ela faria o cenário A. Se for parecido com o cenário de 2019, faria o cenário B. Então, acho que está mais parecido com o cenário B ou o cenário de 2019, onde o mercado ele tende a subir um pouco para continuar caindo um pouco mais, entregar um pouquinho mais de queda e formar um fundo próximo. Então, acho que nós estamos próximos da formação de um fundo do Bitcoin, que eu acredito que pode levar entre 1 a 2 meses para esse cenário se desenhar, tá? Então, a gente poderia ter ainda continuidade de baixa nesse março, em abril, e talvez em maio para junho ou julho a gente começasse a fazer uma reversão de tendência majoritária, que poderia entregar pelo menos um semestre de alta, um período mais prolongado de alta. Então, nesse cenário aqui, a gente tem um cenário de alta mais curto, é um cenário que tem alta, mas ele faz um topo anterior e o preço continua caindo. Isso seria um aumento da tendência de baixa, ou seja, um prolongamento da tendência de baixa, ou uma evolução da tendência de baixa, o que não seria positivo. E nesse cenário B, nós teríamos então o fim do cenário de baixa, agora temporariamente, para entregar um semestre de alta, talvez futuramente um semestre de baixa e depois continuidade de alta lá para 2024, tá? Então, nós temos esses dois cenários de price action que eu acredito que vai acontecer. E estou bullish para o longo prazo, tá? Apostando em alta para o longo prazo e queda para o curto prazo. Então, o cenário que se desenha ainda é de baixa no curto prazo, tá? Mesmo que ele venha para cima nessa posição aqui. No gráfico de 4 horas, nós temos, então, uma busca de liquidez bilateral e nós temos um caixote. E esse caixote, justamente esse caixote que ele se desenha, ele faz com que o preço saia de uma posição. Então, no caso, ele saiu para baixo, o que aumenta a probabilidade dele vir para cima primeiro, antes dele iniciar a queda, que é o cenário B, tá? Então, geralmente, ele sai de um lado, vem para o outro e reinicia a tendência de baixa, ou continua a tendência de baixa, no caso, fazendo um triângulo simétrico. Então, um triângulo de acumulação que eu acredito que ele ainda possa fazer, tá? Então, a gente tem ainda um cenário, na minha opinião, de queda pela frente, no curtíssimo prazo, mas cada vez mais nos aproximando de um fundo. E esse fundo, que na minha opinião vem para ser testado, é o fundo dos 28 mil a 32.500 dólares, que seria essa região. Eu acho talvez uma das melhores regiões de compra de Bitcoin, tá? Essa acumulação que ele vem fazendo. Porque daí, se ele sair dessa acumulação, ele vem para cima aqui, toca na linha de tendência de baixo, de curto prazo, tocando na linha de tendência de baixo e curto prazo, ele perde a LTA, a gente vem para o fundo e consolida. Nessa consolidação de fundo, que seria o melhor cenário para comprar. Por isso que eu acredito que o melhor ponto de compra de Bitcoin e Ethereum é hoje.
Hoje é o melhor ponto de compra de Bitcoin. Eu comprei Bitcoin e Ethereum hoje de novo. Aliás, hoje eu só comprei Ethereum, tá? Hoje eu cheguei a comprar 3,8 Ethereums nesse preço que nós estamos sendo cotados atualmente, tá? De $2.500. E quero comprar mais se ele conseguir entregar um pouco mais aqui. Se ele não entregar, independente do que acontecer aqui, eu vou continuar acumulando e vou aguardar a alta aqui para ver se ele realmente evolui para uma alta semanal no curto prazo. Se ele evoluir para uma alta semanal, aproveito, mas quando ele chegar numa região 0,5 ou 0,68 de Fibonacci desse grande movimento de baixa aqui, eu venderia ou sairia das posições ou diminuiria posições e ficaria menos exposto em Ethereum até que o Ethereum entregasse um novo fundo mais interessante para o longo prazo, tá? Então, se ele correr o A, se ele fizer o A, eu vou ficar ligado para ele produzir um topo mais baixo do que esse topo anterior, futuro, e sair vendido aqui dessa posição, ficar dolarizado e aguardar melhores condições técnicas para entrar novamente, seja num reteste dos 45 mil ou ainda se ele romper a região lá de baixo, tá? Então, o cenário que eu acho que vai fazer é o cenário B. Bom, então agora vamos falar um pouquinho das acumulações aí. Então, a gente está com o número de carteiras de acumuladores aumentando nos últimos dias e fez um pivô de alta. Então, a gente saiu de uma tendência de baixa de acumulação para carteiras começando a acumular Bitcoin a essa faixa, a essa zona de preço. Isso significa que ele vai parar de cair? Não. Significa que possivelmente nós estamos próximos de uma última grande queda no Bitcoin. E essa última grande queda vai aumentar ainda mais o aumento dessas carteiras de acumulação de alta. Conforme eu expliquei para vocês, na minha opinião, nós estamos com um movimento parecido com 2019, tá? Parecido com 2019, onde nós tivemos um semestre de alta, um semestre de baixa, e nós tivemos acumulação constante de alta dessas carteiras. Então, acho que nós podemos retomar a acumulação de alta dessas carteiras, com o preço perdendo um pouco mais de valor até o restante desse semestre, e no início do próximo semestre, retomada de alta. Então, eu já estou começando a mudar minha chavinha cerebral para aceitar altas em breve, tá? Depois que passar por esse período desses 2 próximos meses agora, março, principalmente abril e maio, tá? Eu acho que de maio para junho a gente pode ter retomada de alta no mercado. Não só no mercado cripto, como no S&P 500 e no mercado tradicional também. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto chamado Março55 com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo.